Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Missão Saúde na TV e trazendo sempre muitas informações para vocês que chegaram aí agora. Vamos nos atualizando aí, volta lá, assiste o primeiro bloco para poder a gente dar continuidade aqui. É muito importante, viu? E nós estamos aqui com o Dr. Harb, que é infectologista, tá? E nós estamos discutindo sobre a Covid-19, atualidades, verdades, e algumas situações aqui que a gente... Aqui está todo mundo curioso, né, para estar recebendo essas informações aí do Dr. Harb. Então, doutora Rejane, é com a senhora. Ok. Chegou uma pergunta aqui que é assim: peguei Covid, em que momento eu devo procurar um médico? Interessante. É interessante a pergunta, que até a nível de gestão assim não estamos conseguindo responder essa pergunta. Então já teve muita orientação, né? Já mudou essa orientação. E no momento, baseado pelo Ministério da Saúde, a orientação é procurar atendimento aos sintomas iniciais, assim, febre, mal-estar, dor no corpo. Então a orientação agora é procurar atendimento. Apesar que isso seria, o ideal seria justamente para fazer uma testagem em massa, né? Que em muitos lugares, infelizmente, não está acontecendo. Então, há um debate ainda se seria o ideal essa orientação ou não, tá? Porque, às vezes, o paciente não tem o Covid e acaba indo para um lugar onde acaba aglomerando com pacientes que têm sintomas de fato e que, na verdade, é Covid, então acaba podendo ocorrer essa transmissão. É algo ainda questionável. O ideal seria ter vários pontos para distribuir esse público, né? Que às vezes a maioria das cidades acaba elegendo um ponto único de concentração para triagem, rastreio de Covid, e acaba gerando esse... Você vê aquelas filas, às vezes, para fazer atendimento. E nessa fila, às vezes, pode ser o ponto crucial da transmissão, inclusive. Então, a orientação do Ministério da Saúde, no momento, é que deveria ser, de fato, tá? Infelizmente, a gente não tem toda a logística necessária para que isso funcionasse muito bem. Mas a orientação é procurar atendimento aos primeiros sintomas. Talvez o que resolvesse um pouco isso seria a telemedicina, né? Que aí a pessoa não precisaria, teria um serviço que daria o primeiro suporte, veria, né? E já conseguiria, pelo menos, acalmar ou triar aqueles casos de ansiedade, né? Sem expor a pessoa a mais uma contaminação, né? É verdade. Inclusive, a telemedicina, não sei se os colegas concordam, mas acho que ganhou muito espaço durante essa pandemia. Pouco se falava, até em termos de legislativo, parte funcional, como seria legalizado isso. E isso avançou muito agora, muito por causa do Covid, e acabou ajudando muito. Ajuda, é verdade. Nesses casos. Na verdade, nós tivemos até aqui um programa com o Dr. Wilde, que é o endócrino, falando sobre esses atendimentos, né, tecnológicos, né, da telemedicina mesmo. Ele veio aqui e nós tivemos um programa só a respeito disso, né? Então, assim, a respeito ainda dessa questão dos atendimentos, a gente não sabe, né, doutor, quem é que está, quem não está, não tem como a gente prever isso. Então, você está ali num determinado local e você não sabe quem é que tem e quem não tem, não é isso? É muito difícil, assim, porque principalmente por exemplo, época de chuva agora aqui, febre, dor de cabeça, dor no corpo, pode ser sintoma de dengue também. Então, às vezes, acaba um paciente com dengue procurando atendimento num setor de Covid, e com a infecção, não é tão bem documentada, estudada, mas ela pode acontecer e a gente não sabe como isso vai responder. Lá no sul agora, por exemplo, que eu estou vindo de lá, agora começou o período do inverno. Então a gente tem muita infecção respiratória, não Covid, que isso pode acabar sendo um transtorno agora. Existe o risco e o medo de uma terceira onda que possa acometer lá, principalmente os estados do sul, porque já é um período em que a lotação hospitalar já sempre trabalha no limite. Então, de abril, maio, até julho, agosto, naturalmente, nos estados do sul, é um período em que já se trabalha com lotação praticamente máxima. E agora, se existe o risco dessa terceira onda, que a gente espera que não aconteça. A pergunta que tem aqui, doutor, é o seguinte: se meus sintomas forem brandos, né, devo procurar um posto assim mesmo para realizar o teste? Idealmente, sempre procurar o posto e, idealmente, o posto sempre oferecer o teste. Às vezes, a gente não sabe como estão funcionando, a gente fala aqui para a região, mas no Brasil inteiro está variando muito isso. Tem lugares que você chega lá, você faz o teste, o RT-PCR, que é o melhor teste, é o padrão ouro, e tem outros que acabam fazendo testes, ou não fazendo, mas quando faz, às vezes fazem testes que acabam não colaborando muito, não são tão indicados, como o teste de anticorpos. Tá?
tá? A gente que trabalha aqui na rede acaba recebendo, tanto o SUS quanto o privado, inclusive, acaba recebendo muito paciente com teste sorológico. É um teste que nos dá um guia, mas a gente não consegue discriminar se é uma infecção recente, se é uma infecção que pode ter até 3 meses, por exemplo. Então, acaba que, no momento, ela não ajuda muito, não nos direciona para o tempo de isolamento para orientar o paciente. E, doutor, e como seria assim? Como a gente não vai ter teste para todo mundo, né? E a gente sabe que a clínica é soberana, né? Então, que seriam os parâmetros clínicos que nos ajudassem a dar uma pista, né, daquele doente? Eu sei que é desafiador, mas o que você, na sua experiência, você poderia nos ajudar? É assim, a gente tem... A clínica, como você disse, é soberana, né? O pessoal trabalhava 1000 anos e sabia fazer muitos excelentes diagnósticos, que hoje a gente não faz com tanto exame disponível. Mas a questão da clínica, os dados clínicos, então, esses sintomas que já foram tão divulgados, tentar fazer o vínculo epidemiológico. Então, um paciente que mora na fazenda e tem uma queixa, eu vou pensar numa coisa, esse cara, essa pessoa, acabou indo teve contato, fui visitado meu filho 2 dias depois soube que estava com Covid. E ele tem os sintomas, nos leva muito mais a crer que seja Covid também do que seja uma outra infecção. Então, na indisponibilidade de exames, a gente acaba sempre levando a parte clínica, que é soberana, a parte epidemiológica, o vínculo epidemiológico é fortíssimo, então nos ajuda muito. Tanto que o Ministério, protocolos europeus também, já autoriza o diagnóstico clínico epidemiológico. Perfeito. Tá? Doutor, já puxando um gancho ainda, né, a respeito dessa questão do atendimento nas unidades básicas, nos postos, né, de saúde, me gera também, quando a gente discute isso, me gera um pouco de preocupação também a respeito disso. No que diz respeito a treinamentos de equipe, a essa questão toda, né, porque eles vão receber esses pacientes lá na unidade de saúde. É importante um treinamento, ter um atendimento realmente adequado para aqueles pacientes que são possíveis casos de Covid? É fundamental isso. A gente tem dados, eu trabalho com UTIs também, que agora, como se criou muito leito de UTI, isso foi muito bom, só que se criou muito leito de UTI e às vezes você não tem equipe treinada, preparada para aquele ambiente, principalmente o ambiente de UTI de Covid, que é um ambiente muito, muito difícil de trabalhar. São muitas circunstâncias, muitas comorbidades, geralmente. Então, tem estudos que comparam uma UTI que já funcionava, que segue atendendo Covid, com uma UTI recém-formada para atender Covid. A mortalidade, em muitos casos, é muito diferente, é muito maior por questão de treinamento. E na atenção básica, não cheguei a ver algo particularmente estudo sobre isso, mas não tenho dúvida de que o princípio vai ser basicamente o mesmo. Toda pessoa bem treinada, ela vai poder oferecer um serviço melhor que alguém que não tem um treinamento adequado. Até porque, assim, como não é vamos dizer assim, o foco, né, as unidades básicas de saúde, mas o profissional vai estar, né, de alguma forma, assim, atendendo, tendo convívio ali então ela acaba também sendo porta de entrada, não é isso? Sim, inclusive no início da pandemia a gente teve muito caso, porque no início, até hoje a gente não tem tanta informação, né? Mas no início da pandemia não se sabia exatamente como agir, quando agir, paramentação, equipamentos, então existia uma transmissão muito grande entre os profissionais da saúde e surtos hospitalares que eram um vírus carregado pelo profissional de saúde para outros pacientes, né? Então isso ao longo do tempo melhorou bastante, muitos hospitais fornecem equipamento adequado, outros não, infelizmente. Muitos têm equipe treinada, vêm fazendo treinamento ao longo de todo esse período da pandemia. A gente não pode esquecer também as outras doenças que estão chegando ainda, vão chegar, e que muitas delas acabaram ficando, muitos pacientes ficaram sem acompanhamento dessas outras patologias e podem agora começar a retornar já com quadros muito graves. Então o treinamento é fundamental, sem dúvida. E, doutor, falou a respeito do exame, do RT-PCR, né, padrão ouro, né? É uma abordagem muito frequente nas unidades de saúde, nos hospitais, até nós que somos da área de saúde, assim, questionamento a respeito desse exame, quando eu posso fazer, se eu tenho indicação de fazer, se com sintomas, sem sintomas. Tem como explicar um pouco aí para quem está assistindo o programa a respeito desse teste, quando é que é indicado fazer, se por mais de uma vez, o tempo de sintomas, sem sintomas? Sim, pergunta também muito boa. E que mudou, isso mudou ao longo do tempo o protocolo.
Então, em todas as literaturas, basicamente, cita que esse é o exame padrão ouro. Você tem um exame para fazer, esse é o melhor exame que você pode fazer para o caso de Covid. Idealmente, o que ele detecta? Ele detecta a estrutura de DNA viral. Tá? Então, ele detecta a infecção ativa. Ao contrário de detectar o anticorpo, que pode durar meses, ele detecta a estrutura do vírus. Então, você tem sintomas, fez o teste, deu positivo, ele confirma o diagnóstico com tranquilidade e que está ocorrendo naquele momento, tendo sintomas. Né? Idealmente, como ele detecta o vírus leva um tempo para se multiplicar e ficar numa quantidade que possa ser detectado pelo exame. Então, normalmente ele começa a se reproduzir numa frequência, numa quantidade maior, 2 dias antes do início dos sintomas, até o 3º, 4º, 5º dia. A replicação viral é maior. Idealmente, a orientação é fazer após o 3º ou 5º dia o exame, que é o período que você tem uma quantidade maior de vírus circulando, que é onde você vai ter uma sensibilidade maior do exame. Sensibilidade maior, que eu digo, é uma chance maior do exame detectar realmente que você está com infecção. Agora, uma outra questão, doutor, é a respeito de pacientes que têm outras patologias e necessitam de atendimento hospitalar. Pessoas que fazem acompanhamento de câncer, por exemplo, ou até já chegou comigo pacientes da unidade de saúde que têm até fraturas e não estão querendo ir para o hospital de jeito nenhum porque a informação é ruim de que só passando na frente do hospital já está adquirindo Covid. Esses pacientes que apresentam outras patologias, por exemplo, de câncer, até alguns convidados já responderam, mas ainda permanece o questionamento. Eles podem ou devem interromper o tratamento por algum período até passar a pandemia ou tem que continuar mesmo com a pandemia? Idealmente, os centros de saúde que atendem esse tipo de paciente, por exemplo, paciente oncológico, ele não deve interromper o tratamento dele, ele deve continuar. E os centros de saúde que atendem hospitais, postos, unidades privadas, eles têm que se adequar para atender esse paciente. Então, um hospital, por exemplo, ele deve ter uma estrutura para receber, direcionar paciente com sintoma de Covid, por exemplo, fazer uma divulgação ampla, orientação da população e direcionamento. Então, paciente com sintoma de Covid que queira procurar atendimento, idealmente ele não pode ficar junto com pacientes com outros quadros. Então, normalmente se divide isso no hospital. Então, geralmente agora a gente está vendo essas alas Covid por aí. Isso é um passo importante. Ele coloca pacientes com Covid ou com sintomas sugestivos num setor, mas a tendência, a ideia é manter o funcionamento das outras estruturas. Então, acidentes, por exemplo, a pessoa tem um acidente de carro, de moto. Com o isolamento durante o ano passado, principalmente, diminuiu muito o número de mortes por acidente, mas continua acontecendo. As pessoas ainda se movimentam, né? As pessoas ainda fazem transporte. Então, tem que ter uma estrutura pronta para receber. A gente tem muito leito de UTI para paciente Covid, mas diminuiu, na maioria dos lugares, o leito para paciente não Covid, que o pessoal chama, né? E isso, às vezes, está fazendo muita gente perder tempo. Pacientes oncológicos, por receio, às vezes, de atendimento, ou por orientação errônea, acaba abandonando o tratamento e, em algumas situações, pode ser um tempo que não se recupera mais. Então, manter o acompanhamento, claro, orientação do médico que está acompanhando o caso, às vezes tentar organizar a telemedicina em pacientes que pode, tá? Mas tratamento ele não pode abandonar. Porque, infelizmente, como foi comentado, tem a informação errônea, né? Questionamento, se a imunidade já está baixa, está propensa a adquirir o vírus, então não vai, aguarda. Então, não tem, essa informação é errônea, de fato, né? Gente, já estamos aqui, já encerrando o segundo bloco, viu? E, assim, com muitos questionamentos aqui que estão surgindo também, tá? Então, não saiam daí, fiquem ligadinhos que já o programa volta com mais informações para você. Olá, pessoal, estou dando uma passadinha aqui para falar para vocês de uma loja muito bacana, que é a ReHap, que fica lá no Shopping Pátio Marabá, no piso L2. Lá você encontra diversos tipos de brinquedos lá, inclusive para todas as idades, viu? Para você que quer comprar algo aí para suas crianças, para as pessoas da sua família, dá uma passadinha lá na ReHap, no Shopping Pátio Marabá, piso L2. Aguardamos por você.